Cada dia vivido com gratidão e apreço pelas pequenas coisas da vida é uma porta aberta para a chegada da inspiração divina, uma energia que permeia cada momento, convidando-o a apreciar a beleza do mundo e a se conectar com a presença de Deus que habita em todos nós. Se tiver que entrar na sua vida, que seja pela porta da frente, reverenciando a sua sacralidade. Qualquer amorzinho que chegar aí, querendo conquistar você, apresente o primeiro que você tem. Diga a ele ou a ela que você é uma pessoa livre em processo de construção. Porque a liberdade que Deus já conquistou em nós, por nós, na cruz de Jesus, ela é uma semente que precisa florescer. Eu já sou livre, mas ainda não sou. É o vir a ser, é o processo do vir a ser. Você já é livre, mas ainda não é, porque precisa fazer a tarefa da libertação diária, quando você conscientemente escolhe onde você quer entrar, com quem você quer estar, quais são os vínculos que você trará para a sua vida, quais são os relacionamentos que você vai alimentar. Sim, minha gente, quando você decide pela conversão, pela verdadeira conversão, que essa não é a conversão que nos transforma em outras pessoas. Não, Deus não quer transformar você numa outra pessoa. Deus quer que você seja exatamente a pessoa que Ele fez, aprimorada. Deus não errou com você, Deus não errou comigo. Muitas vezes, erroneamente, nós olhamos no espelho e dizemos: eu sou um erro de Deus. Não sou. Eu sou sempre a pessoa certa, mas às vezes no lugar errado. Às vezes, diga isso. Diga para quem está do seu lado: você é a pessoa certa, mas às vezes no lugar errado. Cria vergonha nessa cara. Reconheça que às vezes o lugar é errado. Não adianta ficar lamentando que a vida está assim, se você não muda a estrutura dos seus dias, as pessoas que te influenciam, aquele ex-embuste, que é um inferno na sua vida, que te maltrata, que te humilha, que te trai, e depois você volta como se fosse uma cachorrinha domesticada. Cadê o amor próprio para dizer: não, o Senhor não me quer assim? Se eu tiver que viver alguma servilidade, será diante de Deus, não diante de alguém. Se eu tiver que ser servo de um amor, tem que ser de um amor que me constrói, de um amor que me ama. Às vezes a gente perde tanto tempo com amores estragados que nos dão, quando na verdade o coração de Jesus é uma fonte constante de amor puro sendo oferecido para você, para que você lave todos os seus pecados, para que você lave todas as suas misérias. Não perca tempo. Tem amor por você. Seja livre. É tão lindo dizer isso, que no fundo todos nós queremos ser livres. Todos nós queremos dizer isso de verdade. Hoje livre sou. Hoje livre sou. E se você quiser, você pode ser também. Porque quem nos liberta é o amor de Jesus. O amor de Deus é capaz de trocar reinos por você. E você sabe como Deus ama você? Já parou para pensar nisso? Como o amor de Deus na sua vida é concreto de diversas formas. Por exemplo, você sai e o telefone fica lá apitando aquele monte de mensagem de sua mãe. Onde você está? Por que você foi? Por que você ainda não voltou?
E você fala, ai que chatice minha mãe. Pois é. Lamento informar que aquela chatice da sua mãe é uma forma que Deus tem de te amar. Porque quem não está nem aí por onde você anda, com quem você está e a que horas você vai chegar, não tem amor por você. Sabe aquela amiga que te põe na realidade, que lava a sua cara quando você precisa ouvir umas verdades? Te chama de trouxa. Deixa de ser trouxa. Você vai se humilhar de novo para ele? Pois é. E você às vezes quer escorraçá-la, porque quando você está apaixonadinha, você não vê defeito em ninguém. Eu lamento te informar que às vezes, naquela amiga sincera que quer te fazer colocar os pés no caminho, no lugar certo, é Deus tentando amar você. Deus não vai amar você através de uma companheira que te leva ao pior de si. Definitivamente não. Deus não vai amar você através daquele companheiro que traz a droga, que tanto destrói a sua casa, a sua vida, a sua integridade, a sua saúde. Não. Quem está chegando a você através desses recursos não é Deus, é o opositor. Às vezes as pessoas ficam diabólicas. Aquela pessoa que nos faz ficar no que temos de pior tem sido uma pessoa diabólica em nós, para nós, na nossa vida. Deus nos ama com quem nos faz chegar ao melhor de nós. Quem nos chama a atenção para aquilo que nós ainda podemos alcançar na nossa personalidade, no aperfeiçoamento que Deus espera de mim e de você. Deus ama você naquele companheiro que te leva para rezar, que te leva para participar de um grupo de jovens, de um grupo de oração. Pode ter certeza que Deus segura a sua mão através de pessoas assim. Sabe, minha gente, vocês se lembram daquele episódio tristíssimo, daquele incêndio da Boate Kiss, que aconteceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul? Quando os bombeiros entraram naquele cenário de tristeza e de morte, existiam milhares de corpos, centenas de corpos naquela boate, de gente jovem igual você, que saiu de casa para se divertir. E infelizmente o ambiente não ajudou e aquela tragédia se estabeleceu. E eu escutei de um bombeiro que estava lá dentro, aqueles corpos no chão, e aquele tanto de celular tocando ao mesmo tempo. E em todos eles, escrito o nome, mãe. Uma chamada que nunca pôde ser atendida. Uma chamada que nunca pôde ser atendida. Porque aquela tragédia foi diabólica na vida daqueles meninos e meninas. E às vezes, aos lugares onde nós vamos, nós estamos correndo o risco de um dia também a nossa mãe ligar e a gente não ser capaz mais de atender. Então, enquanto você tiver consciência, atente-se aonde você entra, com quem você está, quais são os ambientes que você elege para você se divertir. Eu venho aqui só para lhe convencer a deixar que Ele assuma as rédeas da sua vida. Que você acredite no amor dele por você. E que a partir desse amor,
você reforce o seu amor próprio e que você não permita que nada e nem ninguém venha destruir o que Deus quer construir em você. Que ninguém destrua o que Deus quer construir em você. Quer saber qual é o seu melhor amigo? É uma regrinha simples que um dia uma amiga minha me ensinou. Eu só chamo de amigo quem me faz ser amigo de Jesus, quem me faz chegar ao melhor de mim. Colega, companheiro que me estimula a trazer o que eu tenho de pior, não é meu amigo. O meu amigo, a minha amiga, serão aqueles que me fizerem ser amigo de Jesus. E como a gente precisa ir, minha gente? Porque o reino dos céus não é dos perfeitos, é dos insistentes. Eu insisto! Eu insisto! Você também insiste? Eu insisto! Então é seu! A porta é estreita, mas ela não está fechada! A porta é estreita, sim, mas ela não está fechada. E você volta na hora que você quiser, e você entra na hora que você quiser, porque a certeza da salvação nos foi dada em Jesus Cristo. E hoje, a tarefa que você tem é salvar o seu coração diariamente das forças diabólicas que nos cercam. Só Deus sabe tudo o que você precisou lutar para você ser quem você é. Só Deus sabe as lutas que você precisou travar para você dar conta de estar aqui. Ah, quantas batalhas você travou até aqui. Quantas batalhas. Quantas lutas você travou para chegar aqui. Eu quero que você seja aplaudido de verdade. Eu quero que você agora, neste momento, tome consciência de tudo aquilo que Deus já fez em você e na sua vida. De como o cristianismo já fez sentido para você, das vezes que você foi capaz de vencer o seu pecado, ou também das vezes que você não foi capaz e mesmo assim você insistiu e quis. Eu quero que vocês olhem para vocês. Eu quero que vocês façam um miolinho de gente olhando uma para o outro. Eu quero que você olhe para quem está do seu lado. Olha bem nesse rosto que talvez você desconheça. Olha bem nesse rosto que hoje talvez você conheça. Se essa pessoa tivesse a oportunidade de contar as muitas lutas que ela já travou, às vezes que ela foi traída e sobreviveu, às vezes que ela foi enganada e ela sobreviveu, as muitas enfermidades psíquicas, físicas, emocionais que ela venceu, e ela está aqui hoje. Essa pessoa é o resultado de muito poder de Deus. Que a gente nunca se desprenda de Jesus. Eu tenho muito medo de ficar só católico e não ser cristão. Tenho muito medo de saber toda a doutrina, de saber toda a catequese, de ser um bom católico, mas não ser cristão. Não. A essência do catolicismo é o cristianismo. Sem Jesus nós não somos nada. Se não tivermos Jesus no cerne dos nossos corações, nós não seremos essencialmente cristãos. E o cristianismo, ele só é possível aos que se educam diariamente. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero tratar melhor as pessoas que passam pela minha vida. Eu quero amar, eu não quero ser uma pessoa apegada aos bens materiais. Eu quero saber dividir o que eu tenho, mas sobretudo quem eu sou.
que todo aquele que precisar de nós, de um abraço, de um conselho, não esbarre na nossa moralidade que às vezes assusta o outro. Vamos abraçar primeiro, vamos amar, depois a gente convence do resto. Se a gente não ama primeiro, a gente perde a autoridade. Da mesma forma como eu preciso ser amado diariamente por Deus, eu encontro os meus irmãos que precisam viver a mesma experiência. E é assim que nós vamos ao céu, trazendo Ele aqui, entre nós. Até chegar. A nossa raiva, ela nasce das nossas expectativas. A gente fica muito irritado porque nós criamos expectativas em torno das realidades. E como a gente espera que seja assim, e geralmente a vida nos decepciona, porque as nossas expectativas são altas demais, então o nosso processo de ira, ele é sempre provocado por causa das expectativas excessivas que nós temos. O que é o excesso de expectativa? Muitas vezes a falta de simplicidade na vida, né, gente? Quando você percebe que a simplicidade é um caminho seguro, por quê? Ela lhe indica para aquilo que pode ser. Não significa que nós vamos viver sem sonhos, não. Mas a gente vai começar a ser um pouco mais realista com aquilo que a vida pode ser. Né? A gente não vai ficar projetando demais. Por que eu sinto muita raiva do outro? Porque eu espero do outro que ele seja aquilo que eu quero. Eu fico esperando uma resposta. Eu quero que o outro seja como eu projetei. Muitas vezes me irrita. Eu quero a competência que o outro não tem. Então, a gente acaba projetando em cima do outro uma série de necessidades nossas que acabam prejudicando, né, e provocando dentro de nós a raiva. A raiva, a ira, é um processo muito perigoso porque nos emburrece. É um processo que nos retira da racionalidade. Pode observar, cada vez que a gente fica muito irritado, a gente perde a capacidade de ser racional. Você diz realmente o que você não queria dizer, você fala bobagem, você magoa, você machuca. Então, controlar a raiva é, primeiro, baixar um pouco as expectativas. A gente ser um pouquinho mais humilde, a gente ser um pouquinho mais simples. O mundo não tem que ser do jeito que eu quero. E quando a gente começa a modificar a relação com as pessoas, permitindo que elas sejam elas mesmas, sem as nossas projeções, quem sabe a gente começa a se irritar menos. Nós nos irritamos muito por causa do estilo de vida que nós temos. Eu me lembro quando eu era criança, né? As luzes da nossa casa apagavam mais cedo. Elas eram desligadas muito mais cedo. Então a gente dormia mais tempo. Você pode observar que as nossas cidades, as nossas casas são cada vez mais iluminadas. E nós, para dormir, nós precisamos produzir um hormônio, né? Que é provocado justamente pela ausência de luz. Então, se você está num lugar muito estimulado por luzes, é bem provável que você faça a produção desse hormônio de maneira tardia. A melatonina, né, ela faz a gente dormir, ela induz o processo do sono. É um calmante natural que o seu organismo produz, mas você tem que permitir a produção. Se você fica se estimulando demais, com muita televisão ligada, muita tela de computador, muita luz acesa dentro de casa, essa produção de melatonina ela é mais atrasada. Então ela vai ficando mais tardia. E aí você dorme menos. Quem dorme menos? Digamos que você só dorme 5, 6 horas por noite. Ao final de uma semana é bem provável que você esteja com uma irritabilidade muito maior. Então há todo um aspecto psicológico, que é essa projeção das expectativas sobre o outro. Eu quero que tudo seja perfeito, e na hora que eu vejo que não é perfeito, eu me irrito. Mas há também esse aspecto biológico. Nós estamos cada vez dormindo menos, a nossa irritação é cada vez maior, nós somos estimulados o tempo todo, a gente se cansa muito, a gente não dá ao corpo o devido descanso, naturalmente a gente prejudica a qualidade das nossas relações. Então, pensar na saúde e dormir um pouquinho mais cedo é você preparar o seu dia de amanhã. Então, quando você dorme mais cedo, de maneira disciplinada, e às vezes a gente fica à toa, não tem nada para fazer, fica lá. Tem gente que é assim, né? Fica estimulado o tempo todo. Não. Faça um momento de tranquilidade. Crie essa tranquilidade necessária.
Aliás, uma das coisas que me ajudou muito depois que eu mudei do convento para minha casa agora é não ter mais o meu ambiente de trabalho onde eu durmo. Não pode. Tem que ser diferente. Você entra no seu quarto é para dormir. Aí liga a televisão e fica lá. Aquilo tudo estimula a você produzir de maneira mais tardia ainda essa melatonina, que é o que faz justamente você dormir. Ajuda no processo do relaxamento, da profundidade do sono, da qualidade do sono. Você descobrir que seguir Jesus é você dormir cedo, é você comer certo. Por que isso influencia no seu seguimento a Jesus? Porque quando você tem qualidade de vida, quando a sua vida é saudável, você fica melhor para o outro. Quando você tem disciplina, quando você come certo, você dorme certo, você fica melhor para lidar com o outro. Isso é biológico, é resultado, o corpo é programado. Dá a ele o estímulo e ele será estimulado para aquilo que você programou. Ele dará uma resposta a partir do que você programou. É muito interessante, por exemplo, quando você pega uma atividade física. No início você aguenta andar 5 minutos na esteira. Se você é disciplinado nos 5 minutos, aquilo vai aumentando para 10, aquilo vai aumentando para 15. Daqui a pouco você está correndo 1 hora e não há cansaço mais em você. Porque você estimulou o corpo a lhe dar uma resposta que você antes não tinha condições. Então a vida é assim, ela é toda alinhavada. Eu estou irritado. É muito fácil dizer isso. E é muito fácil a gente se justificar. Machuquei o outro, porque eu estava irritado. Me desculpa, não. Qual é a causa da sua irritação? Está vendo que existe uma causa que antecede essa resposta simples, muito fácil? Vamos parar de dar resposta muito simples. Estou irritado demais. Mas por que está irritado? Dá uma olhada na sua vida. Começa a perceber se o seu jeito de viver está favorecendo ou não o processo dessa ira, dessa irritação. E o Chalita já falava, de maneira muito interessante. A raiva nos deixa burros. Quando você está com raiva, você perde tudo. Você realmente perde as estribeiras, você fica ignorante. Não é por aí. Quando a gente eu, por exemplo, às vezes entro num processo de trabalho, eu faço de tudo para ir dormir o quanto antes. Terminou o evento, eu preciso dormir. Porque no outro dia eu tenho que enfrentar outro evento. Quando eu me disciplino para fazer as coisas, eu dou conta de fazer os 11 dias de evento. Se eu não tenho disciplina nesse processo, se eu fico até muito tarde, jantando e conversando, batendo papo, no outro dia eu não tenho qualidade para a minha evangelização. A vida é assim, ou a gente se disciplina, ou daqui a pouco nós não estamos dando conta do que precisamos fazer. E essa disciplina, ela é tão necessária quanto a oração. É um conjunto, é alinhavado. O ser humano é um conjunto. Ele não pode ser analisado a partir de resposta muito simples. Então, se está muito irritado, procura descobrir o que você pode mudar na sua rotina. Toda vez que você passou pela experiência de esperar uma resposta, certamente o seu coração se encheu de ansiedade. É natural que quando a gente esteja esperando por alguma resposta, o nosso coração viva aquele processo de contradição estranho, né? Um processo estranho. Porque na contradição a gente esquece o que a gente é, a gente esquece o que a gente pode e a gente acaba ficando na mão do outro. Esperar uma resposta do outro é muitas vezes a gente se colocar na mão do outro. É a gente depender do outro. É como você que fez uma entrevista para um trabalho que você muito precisa. Você fica na mão daquele que trabalha lá no departamento de pessoal da empresa e você acaba dependendo daquilo que ele achou sobre você. E é nesse momento que entra a contradição dentro do nosso coração. Que por mais que a gente tenha segurança daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente pode, sempre passa na nossa cabeça a possibilidade de que o outro não tenha conseguido ver o valor que a gente tem. Talvez no momento da entrevista você tenha ficado nervoso e aquilo tenha colocado entre você e a sua verdade um filtro. E infelizmente o outro que está ali do lado, avaliando o que você é, tenha percebido muito mais o seu nervosismo que a sua capacidade. Enfim, esperar por uma resposta é sempre um processo de preocupação, de ansiedade, porque a gente nunca sabe
o que o outro verdadeiramente encontrou dentro de nós. E não são raras as vezes em que esse processo se instaura dentro de nós, porque às vezes a gente nem sabe qual é a resposta que nós estamos esperando. A vida é um processo de respostas o tempo todo, mas muitas vezes a gente não sabe o que é que a gente espera. Por isso algumas ansiedades tomam conta de nós. É como se a gente não soubesse o que vai acontecer, como é que vai ser, porque a gente ainda não sabe nem muito bem qual é a pergunta que a gente fez. Então, se a gente não sabe qual é a pergunta, fica difícil esperar uma resposta. E às vezes na vida, minha gente, nós encontramos pessoas que parecem que estão esperando uma resposta eternamente, por causa do processo da ansiedade que vive. Como se estivesse dependendo também constantemente de uma aprovação do mundo, como se estivesse constantemente dependendo de uma aprovação da sociedade, das pessoas com que convive. Mas é aí que entra a experiência do amor de Deus. Cada vez que nós fazemos uma experiência religiosa, nós estamos fazendo uma experiência que quebra o processo da contradição, que reorganiza, que traz uma nova harmonia ao coração. Religião é você religar as pontas que estavam desligadas. Quando nós estamos esperando uma resposta, de alguma maneira nós estamos com uma ponta desligada, porque a gente precisa que o outro venha atar esta parte da corda que se soltou. E o amor de Deus na nossa vida é justamente para colocar dentro de nós a reforma necessária, a cola necessária para fazer com que a ponta volte a se unir à outra que estava desligada. Por isso que quando a gente tem Deus no nosso coração, todo esse processo de espera da vida se torna mais harmonioso, menos angustiante. Ter Jesus no nosso coração é isso. É a gente começar a enfrentar o processo de perguntas e respostas que essa vida nos dá o tempo todo. É a gente enfrentar o processo das esperas de maneira mais equilibrada. Quem tem Deus no coração sabe esperar pelo tempo das coisas. É uma mágica? Não. É um processo de aprendizado constante. É um processo que nos coloca na luta por compreender aquilo que nem sempre a gente compreende com facilidade. Quando Deus entra no nosso coração, Ele traz calma. Com calma a gente analisa melhor a pergunta, com calma a gente espera melhor pelas respostas. Quando a gente olha devagar para a nossa vida, quando a gente olha sem muita pressa, a gente tem possibilidade de enxergar os detalhes que a pressa não nos deixa. Quando a gente olha com calma e sem pressa, a gente tem a oportunidade de perceber melhor a realidade. E aí aquelas angústias que são naturais deste processo de espera vão por água abaixo, ou ficam amenizadas. Quando nós esperamos uma resposta de alguém que não nos conhece, a nossa ansiedade é dobrada. Mas quando nós sabemos que aquele que vai nos dar as respostas nos ama, fica diferente. Quando nós entendemos a vida como um processo de resposta de Deus na nossa história, a gente começa a ficar mais tranquilo, e por isso o amor de Deus tem o poder de nos transformar, colocando calma dentro de nós, serenidade, harmonia. Porque se eu espero por alguém que me ama, eu tenho certeza que a resposta que aquele que me ama vai me dar será sempre favorável para a minha vida. Confie no amor de Deus. Que isso não seja uma teoria na sua vida, não. Confiar no amor de Deus lhe devolve essa serenidade que você precisa para viver. Saber que Deus está cuidando da melhor resposta e vai responder de um jeito que lhe será favorável. Deus não é seu inimigo. Deus não é um opositor à sua felicidade. Deus não é alguém que está de olho nos seus defeitos para lhe punir. Não, não é isso. Deus não está muito interessado naquilo que você fez de errado, porque isso que você fez de errado só pode ter valor se você usar a seu favor. Não é para punir, não é para nos colocar na culpa, não. É para despertar dentro de nós o desejo de vitória. Eu uso aquilo que me foi desfavorável para o meu crescimento. Essa é a resposta que Deus nos dá. Deus nunca tem uma resposta de condenação, porque a condenação ela só é possível para quem já terminou, para quem já morreu, para quem já não quer mais nada, para quem já não está esperando mais nada.
Mas para nós que estamos vivos, mesmo que portadores de inúmeros defeitos, a salvação é a única realidade a ser anunciada. E aí, hoje, nessa noite, nós não temos outra coisa a lhe anunciar senão isso. A resposta que Deus tem para você, seja ela qual for, pode ter certeza, é favorável a você. Está a seu favor. É para o seu crescimento. É para a sua felicidade. A nossa raiva, ela nasce das nossas expectativas. A gente fica muito irritado porque nós criamos expectativas em torno das realidades. E como a gente espera que seja assim, e geralmente a vida nos decepciona, porque as nossas expectativas são altas demais, então o nosso processo de ira, ele é sempre provocado por causa das expectativas excessivas que nós temos. O que é o excesso de expectativa? Muitas vezes a falta de simplicidade na vida, né, gente? Quando você percebe que a simplicidade é um caminho seguro, por quê? Ela lhe indica para aquilo que pode ser. Não significa que nós vamos viver sem sonhos, não. Mas a gente vai começar a ser um pouco mais realista com aquilo que a vida pode ser. Né? A gente não vai ficar projetando demais. Por que eu sinto muita raiva do outro? Porque eu espero do outro que ele seja aquilo que eu quero. Eu fico esperando uma resposta, eu quero que o outro seja como eu projetei. Muitas vezes me irrita. Eu quero a competência que o outro não tem. Então a gente acaba projetando em cima do outro uma série de necessidades nossas que acabam prejudicando, né, e provocando dentro de nós a raiva. A raiva, a ira é um processo muito perigoso porque nos emburrece. É um processo que nos retira da racionalidade. Pode observar, cada vez que a gente fica muito irritado, a gente perde a capacidade de ser racional. Você diz realmente o que você não queria dizer, você fala bobagem, você magoa, você machuca. Então controlar a raiva é, primeiro, baixar um pouco as expectativas. A gente ser um pouquinho mais humilde, a gente ser um pouquinho mais simples. O mundo não tem que ser do jeito que eu quero. E quando a gente começa a modificar a relação com as pessoas, permitindo que elas sejam elas mesmas, sem as nossas projeções, quem sabe a gente começa a se irritar menos. Nós nos irritamos muito por causa do estilo de vida que nós temos. Eu me lembro quando eu era criança, né? As luzes da nossa casa apagavam mais cedo. Elas eram desligadas muito mais cedo. Então a gente dormia mais tempo. Você pode observar que as nossas cidades e as nossas casas são cada vez mais iluminadas. E nós, para dormir, nós precisamos produzir um hormônio, né? Que é provocado justamente pela ausência de luz. Então, se você está num lugar muito estimulado por luzes, é bem provável que você faça a produção desse hormônio de maneira tardia. A melatonina, né, ela faz a gente dormir. Ela induz o processo do sono. É um calmante natural que o seu organismo produz, mas você tem que permitir a produção. Se você fica se estimulando demais, com muita televisão ligada, muita tela de computador, muita luz acesa dentro de casa, essa produção de melatonina ela é mais atrasada. Então ela vai ficando mais tardia. E aí você dorme menos. Quem dorme menos? Digamos que você só dorme 5, 6 horas por noite. Ao final de uma semana, é bem provável que você esteja com uma irritabilidade muito maior. Então há todo um aspecto psicológico, que é essa projeção das expectativas sobre o outro. Eu quero que tudo seja perfeito, e na hora que eu vejo que não é perfeito, eu me irrito. Mas há também esse aspecto biológico. Nós estamos cada vez dormindo menos, a nossa irritação é cada vez maior, nós somos estimulados o tempo todo, a gente se cansa muito, a gente não dá ao corpo o devido descanso, naturalmente a gente prejudica a qualidade das nossas relações. Então, pensar na saúde e dormir um pouquinho mais cedo é você preparar o seu dia de amanhã. Então, quando você dorme mais cedo, de maneira disciplinada, e às vezes a gente fica à toa, não tem nada para fazer, fica lá. Tem gente que é assim, né? Fica estimulado o tempo todo. Não. Faça um momento de tranquilidade. Crie essa tranquilidade necessária. Aliás, uma das coisas que me ajudou muito depois que eu mudei do convento para minha casa agora é não ter mais o meu ambiente de trabalho onde eu durmo. Não pode. Tem que ser diferente. Você entra no seu quarto é para dormir. Aí liga a televisão e fica lá.
aquilo tudo estimula a você produzir de maneira mais tardia ainda essa melatonina, que é o que faz justamente você dormir. Ajuda no processo do relaxamento, da profundidade do sono, da qualidade do sono. Você descobrir que seguir Jesus é você dormir cedo, é você comer certo. Por que isso influencia no seu seguimento a Jesus? Porque quando você tem qualidade de vida, quando a sua vida é saudável, você fica melhor para o outro. Quando você tem disciplina, quando você come certo, você dorme certo, você fica melhor para lidar com o outro. Isso é biológico, é resultado, o corpo é programado. Dá a ele o estímulo e ele será estimulado para aquilo que você programou. Ele dará uma resposta a partir do que você programou. É muito interessante, por exemplo, quando você pega uma atividade física. No início você aguenta andar 5 minutos na esteira. Se você é disciplinado nos 5 minutos, aquilo vai aumentando para 10, aquilo vai aumentando para 15, daqui a pouco você está correndo 1 hora e não há cansaço mais em você. Porque você estimulou o corpo a lhe dar uma resposta que você antes não tinha condições. Então a vida é assim, ela é toda alinhavada. Eu estou irritado. É muito fácil dizer isso. E é muito fácil a gente se justificar. Machuquei o outro, porque eu estava irritado, me desculpa. Não. Qual é a causa da sua irritação? Está vendo que existe uma causa que antecede essa resposta simples, muito fácil? Vamos parar de dar resposta muito simples. Estou irritado demais, mas por que está irritado? Dá uma olhada na sua vida. Começa a perceber se o seu jeito de viver está favorecendo ou não o processo dessa ira, dessa irritação. E o Chalita já falava, de maneira muito interessante. A raiva nos deixa burros. Quando você está com raiva, você perde tudo. Você realmente perde as estribeiras, você fica ignorante. Não é por aí. Quando a gente eu, por exemplo, às vezes entro num processo de trabalho, eu faço de tudo para ir dormir o quanto antes. Terminou o evento, eu preciso dormir. Porque no outro dia eu tenho que enfrentar outro evento. Quando eu me disciplino para fazer as coisas, eu dou conta de fazer os 11 dias de evento. Se eu não tenho disciplina nesse processo, se eu fico até muito tarde, jantando e conversando, batendo papo, no outro dia eu não tenho qualidade para a minha evangelização. A vida é assim. Ou a gente se disciplina, ou daqui a pouco nós não estamos dando conta do que precisamos fazer. E essa disciplina, ela é tão necessária quanto a oração. É um conjunto, é alinhavado. O ser humano é um conjunto. Ele não pode ser analisado a partir de resposta muito simples. Então, se está muito irritado, procura descobrir o que você pode mudar na sua rotina. Toda vez que você passou pela experiência de esperar uma resposta, certamente o seu coração se encheu de ansiedade. É natural que quando a gente esteja esperando por alguma resposta, o nosso coração viva aquele processo de contradição. Estranho, né? Um processo estranho. Porque na contradição a gente esquece o que a gente é, a gente esquece o que a gente pode e a gente acaba ficando na mão do outro. Esperar uma resposta do outro é muitas vezes a gente se colocar na mão do outro. É a gente depender do outro. É como você que fez uma entrevista para um trabalho que você muito precisa. Você fica na mão daquele que trabalha lá no departamento de pessoal da empresa e você acaba dependendo daquilo que ele achou sobre você. E é neste momento que entra a contradição dentro do nosso coração. Que por mais que a gente tenha segurança daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente pode, sempre passa na nossa cabeça a possibilidade de que o outro não tenha conseguido ver o valor que a gente tem. Talvez no momento da entrevista você tenha ficado nervoso e aquilo tenha colocado entre você e a sua verdade um filtro. E infelizmente o outro que está ali do lado, avaliando o que você é, tenha percebido muito mais o seu nervosismo que a sua capacidade. Enfim, esperar por uma resposta é sempre um processo de preocupação, de ansiedade, porque a gente nunca sabe o que o outro verdadeiramente encontrou dentro de nós. E não são raras as vezes em que esse processo se instaura dentro de nós, porque às vezes a gente nem sabe qual é a resposta que nós estamos esperando. A vida é um processo de respostas o tempo todo.
Mas muitas vezes a gente não sabe o que é que a gente espera. Por isso algumas ansiedades tomam conta de nós. É como se a gente não soubesse o que vai acontecer, como é que vai ser, porque a gente ainda não sabe nem muito bem qual é a pergunta que a gente fez. Então, se a gente não sabe qual é a pergunta, fica difícil esperar uma resposta. E às vezes na vida, minha gente, nós encontramos pessoas que parecem que estão esperando uma resposta eternamente, por causa do processo da ansiedade que vive. Como se estivesse dependendo também constantemente de uma aprovação do mundo, como se estivesse constantemente dependendo de uma aprovação da sociedade, das pessoas com que convive. Mas é aí que entra a experiência do amor de Deus. Cada vez que nós fazemos uma experiência religiosa, nós estamos fazendo uma experiência que quebra o processo da contradição, que reorganiza, que traz uma nova harmonia ao coração. Religião é você religar as pontas que estavam desligadas. Quando nós estamos esperando uma resposta, de alguma maneira nós estamos com uma ponta desligada, porque a gente precisa que o outro venha atar esta parte da corda que se soltou. E o amor de Deus na nossa vida é justamente para colocar dentro de nós a reforma necessária, a cola necessária para fazer com que a ponta volte a se unir à outra que estava desligada. Por isso que quando a gente tem Deus no nosso coração, todo esse processo de espera da vida se torna mais harmonioso, menos angustiante. Ter Jesus no nosso coração é isso. É a gente começar a enfrentar o processo de perguntas e respostas que essa vida nos dá o tempo todo. É a gente enfrentar o processo das esperas de maneira mais equilibrada. Quem tem Deus no coração sabe esperar pelo tempo das coisas. É uma mágica? Não. É um processo de aprendizado constante. É um processo que nos coloca na luta por compreender aquilo que nem sempre a gente compreende com facilidade. Quando Deus entra no nosso coração, Ele traz calma. Com calma a gente analisa melhor a pergunta, com calma a gente espera melhor pelas respostas. Quando a gente olha devagar para a nossa vida, quando a gente olha sem muita pressa, a gente tem possibilidade de enxergar os detalhes que a pressa não nos deixa. Quando a gente olha com calma e sem pressa, a gente tem a oportunidade de perceber melhor a realidade. E aí aquelas angústias que são naturais deste processo de espera vão por água abaixo, ou ficam amenizadas. Quando nós esperamos uma resposta de alguém que não nos conhece, a nossa ansiedade é dobrada. Mas quando nós sabemos que aquele que vai nos dar as respostas nos ama, fica diferente. Quando nós entendemos a vida como um processo de resposta de Deus na nossa história, a gente começa a ficar mais tranquilo, e por isso o amor de Deus tem o poder de nos transformar, colocando calma dentro de nós, serenidade, harmonia. Porque se eu espero por alguém que me ama, eu tenho certeza que a resposta que aquele que me ama vai me dar será sempre favorável para a minha vida. Confie no amor de Deus. Que isso não seja uma teoria na sua vida, não. Confiar no amor de Deus lhe devolve essa serenidade que você precisa para viver. Saber que Deus está cuidando da melhor resposta e vai responder de um jeito que lhe será favorável. Deus não é seu inimigo. Deus não é um opositor à sua felicidade. Deus não é alguém que está de olho nos seus defeitos para lhe punir. Não, não é isso. Deus não está muito interessado naquilo que você fez de errado, porque isso que você fez de errado só pode ter valor se você usar a seu favor. Não é para punir, não é para nos colocar na culpa, não. É para despertar dentro de nós o desejo de vitória. Eu uso aquilo que me foi desfavorável para o meu crescimento. Essa é a resposta que Deus nos dá. Deus nunca tem uma resposta de condenação, porque a condenação ela só é possível para quem já terminou, para quem já morreu, para quem já não quer mais nada, para quem já não está esperando mais nada. Mas para nós que estamos vivos, mesmo que portadores de inúmeros defeitos, a salvação é a única realidade a ser anunciada. E aí, hoje nessa noite nós não temos outra coisa a lhe anunciar senão isso: a
A resposta que Deus tem para você, seja ela qual for, pode ter certeza, é favorável a você. Está a seu favor. É para o seu crescimento. É para a sua felicidade. E 1 mês depois aquele sofrimento ficou melhor, 2 meses depois aquele sofrimento melhor, e de repente você não está nem mais lembrando. Claro que ainda existe ali um vínculo silencioso sendo desarmado, porque a dependência afetiva, ela não morre da noite para o dia. A gente precisa, é como se você fosse sufocando uma célula cancerosa com o processo da quimioterapia, sabe? Que você vai retirando a vida da célula cancerosa, que é a célula que nos mata. Aí digamos que 3 meses depois, você encontra de novo com aquela pessoa e você tem aquela famosa recaída. Aí pronto. O castelo que você estava construindo, o chão que você tinha andado, que tinha sido tão difícil, você joga fora e você volta para o Egito, você volta para a escravidão. Você faz o mesmo que os companheiros de Moisés queriam fazer, voltar a comer a cebola, voltar a comer o alimento podre, estragado. Aí você reata aquele relacionamento, porque ele é doentio e você não cuidou da devida distância que você deveria manter. Porque quando você tem essa dependência afetiva, você tem que estabelecer a distância, porque senão você não se cura. Você tem que parar de querer saber da vida daquela pessoa, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar fuçando o Facebook dela, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar investigando a vida. Onde que ela foi? O que ela estava? Você tem que cessar todos os pontos que podem lhe fazer querer voltar para o Egito. Porque senão você nunca vai se libertar. Aí 3 meses depois você está bela e formosa já, matando a célula cancerígena, você vai, dá mais uns beijos na boca, volta àquela dependência horrorosa e o inferno retorna na sua vida. Na sua primeira semana é até bom que está tudo voltando. Daqui a pouco, minha filha, você está no inferno pior do que você estava 3 meses atrás. É assim. Quando a gente não sabe viver o desconforto que nos edifica, a gente se boicota o tempo todo. É como parar de beber, é como parar de fumar. Você fica sem fumar 1 ano e você comemora porque você parou de jogar aquela toxina cancerígena no seu organismo e de repente você vai lá e acende um cigarro de bobeira e aquele vício volta como se fosse um monstro capaz de te comer inteiro. Pronto. Todo aquele sacrifício que você fez dos primeiros dias sem fumar vão para o saco. Por quê? Todo aquele sacrifício vai para o saco. Por quê? Porque você não foi capaz de viver o desconforto de renunciar. Minha gente, é impressionante como essa mão de Deus nos auxilia assim. Nos fazendo conscientes do que nós precisamos romper na nossa vida. São situações que a gente precisa estabelecer limites para elas. Porque senão a gente não vai ser curado nunca. A gente vai ficar eternamente doente na fila dos necessitados, chorando e mendigando um pãozinho de bondade do outro, um pãozinho de afeto do outro. Pelo amor de Deus, nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para ficar arrastando dependentes afetivamente dos outros. A gente foi feito para amar. E o amor só tem sentido na nossa vida se for para nos edificar, se for para nos ajudar a atravessar o desconforto do deserto. Caso contrário, ele não faz sentido. Esse pseudo-amor, esse falso amor que às vezes a gente diz sentir um pelo outro, que não nos ajuda nos desconfortos do deserto. Eu preciso viver os meus desertos, você precisa viver os seus. E os verdadeiros amigos são aqueles que reconhecem os desertos que o outro precisa passar e fala, isso mesmo. Vamos passar por esse deserto porque você precisa dele. Agora, a Poliana, ela quer aquela vida feliz, ordenada. Lembra aquela personagem? A Poliana, onde tudo era o jogo do contente, né? Para com isso.
Assassine esse instinto infantil que existe dentro de você, que lhe faz ter medo dos desconfortos da vida. O desconforto da vida, quando bem vivido, ele só nos torna melhores. Tira essa máscara de coitadinha que você gruda na sua cara para os outros terem eternamente pena de você. Você só perde tempo na vida assim. Que bobagem! Deus nos segura na nossa mão é para a gente ter condições de atravessar esse deserto. Não é para ficar recaindo eternamente e voltar a comer as cebolas do Egito, porque a gente teve dó de nós, porque a gente teve dó do outro, não. A caminhada é para frente que se vai. E chega um momento, quando Moisés chega diante de Deus e fala, agora você resolve essa situação, porque eu não sei mais o que fazer. Já construíram um bezerro de ouro no meio do caminho, já arrumaram confusão, já estão adorando até outras situações, então nem lembrando que o Senhor existe. Eles só não voltam porque está longe demais, mas retornam de outra maneira, não retornam na geografia, sabe? Eles não voltam geograficamente porque estava longe já do Egito. Eles morreriam no meio do caminho. Mas não voltavam geograficamente, mas voltavam afetivamente. Porque às vezes a gente já ultrapassou o território da nossa escravidão físico. Eu já saí da cadeia, mas a cadeia não saiu de mim. É assim que funciona. Eu já dei os passos na direção da minha liberdade, mas eu não fiz a conquista da minha liberdade. Eu não decretei a conquista da minha liberdade. Então eu fico afetivamente preso ao meu passado, lamentando as cebolas do Egito, lamentando o namoro que terminou, a situação que foi terminada, a amizade que foi traída. Então quando Moisés está diante do Mar Vermelho, e ele fica apavorado, porque agora eles não tinham mais para onde ir, ou atravessavam o mar, ou voltavam para o Egito, e o exército do faraó já estava chegando para capturá-los. O que ele faz? Ele tem uma reunião particular com o Senhor, né? Uma audiência particular de urgência. Liga lá para o secretário de Deus e fala, pelo amor de Deus, você pede para ele me atender hoje, que eu não posso mais ficar sem essa resposta. O exército do faraó está chegando. E aí ele acha que Deus iria dar uma resposta fácil para ele, né? Ia dar uma solução rápida. Não. O que Deus fala? Lembra, Gino? Lembra? Corre, né? Entra nessa água. Olha que frase forte. Diga ao povo que caminhe. Eu não vou fazer por vocês o que só vocês podem fazer. Eu vou dar todas as graças para que o milagre aconteça. Eu vou fortalecer a coragem de vocês. Mas se não colocar o pé na água, se não desafiar este mar, ele não se abre. E foi o que o povo fez. Moisés à frente, certamente, cheio de medo também, né? Ai, meu Pai de misericórdia, o que vai acontecer agora? Quando ele começou a entrar, a colocar os pés na água, Deus faz a sua parte. Minha gente, a nós nem importa se isso aconteceu dessa maneira mesmo. A nós interessa é o fato de que Deus faz diariamente isso na nossa vida. Sempre que eu me encorajo a vencer os mares que me desafiam, eu estou exercendo o cuidado de Deus na minha vida. Sempre que eu me encorajo a colocar o pé no mar que me ameaça, eu estou cumprindo a parte da promessa de que Ele estará sempre ao meu lado. Você faz a mesma coisa. Sempre que você desafia os seus mares, sempre que você enfrenta os seus desconfortos, quando você não tem medo do desconforto que lhe chega, quando você olha para ele de frente, você fala, e agora? O que é que nós vamos fazer a partir desse momento?
O que você me traz de bom? O que você está me desafiando? Eu vou aqui recrutar as minhas melhores partes, porque só isso me interessa. Se o desconforto me chega, eu preciso atravessar esse deserto para saber, para poder alcançar essa parte da terra prometida que me espera. É assim que funciona. Não há uma fórmula mágica para a vida. Ainda que a gente não acreditasse em Deus, nós teríamos de viver os desconfortos que nos fazem crescer. Ainda quem não crê em Deus precisa enfrentar os desconfortos de sua história, de sua existência. Agora é claro que quando a gente acredita em Deus, quando nós acreditamos de que existe alguém superior a nós, nos capacitando para a gente fazer a travessia, um conforto a mais nos é oferecido. Por isso, baseados na experiência deste conforto que eu já fiz, que você já fez, em muitos momentos, quando essa mão de Deus cuidou de nós, é que a gente dá continuidade ao processo de caminhada, de enfrentamento. É enfrentamento, a palavra é essa. Se a gente não vive os enfrentamentos diários dos nossos desertos, dos nossos conflitos, dos nossos medos, a gente nunca vai chegar ao conhecimento da terra que Ele nos preparou. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta, já já. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Boa noite, Christian. Tudo certíssimo por aí? Eu te cumprimentei hoje? Não. Que nós gravamos aqui antes, eu não sei o que eu fiz. É que eu tô velho, ele tá sonolento. Se você observar o Christian hoje, inclusive eu vou pedir até que você focalize ele um pouco mais. Ele tá mais sonolento que o normal hoje. Tá quase dormindo. Ele falou que os pernilongos da casa dele já se acostumaram com aquele líquidozinho que a gente põe para queimar, para espantar. Olha só que interessante. Eu não sabia nem que eu ia falar. Quando eu comecei a cantar a música, eu ia falar da proteção de Deus na nossa vida, mas não sabia que iria desembocar nesse discurso todo da proteção que desprotege, do desconforto da estrada, do deserto, como algo essencial à vida humana, irrenunciável, e que nenhuma visão ingênua religiosa pode nos impedir de compreender a vida assim, né? A dificuldade como um processo natural na nossa vida. E aí, olha o texto que eu tinha preparado para hoje, que está em Mateus 10, versículo 34. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim a espada. De fato, eu vim pôr uma oposição entre o filho e seu pai, a filha e sua mãe, a nora e sua sogra, de maneira especial. Existem pessoas que precisam romper com namoros que são terríveis, desastrosos. Aquela pessoa só faz mal a você sabe disso, mas você tem um vínculo com ela, você tem necessidade afetiva, você não consegue romper aquele namoro. Então, de repente, você se encoraja, você fica com tudo claro diante de você, essa pessoa não me faz bem, eu não posso me casar com essa pessoa, porque se no tempo do namoro já está assim, imagina na época do meu casamento, depois no meu tempo de casado, vai virar um inferno pior ainda do que já é. Aí você se encoraja, motivado por pessoas que estão ao seu lado, a romper. Aí é terrível no dia que você rompe. O sofrimento é cruel dentro de você. Parece que você nunca mais vai se recuperar, que você só pensa naquela pessoa. Por quê? Porque apesar dela te fazer tão mal, você tem um vínculo doentio com ela, de dependência afetiva. Você sabe que ela te faz mal, mas você não sabe viver sem ela. Aí você começa a dar passos. A primeira semana é horrível. Você sofre, você chora, você não pode ouvir a música, você não pode sentir o cheiro, você não pode ver aquele pedacinho de não sei o que ele esqueceu lá na sua casa, que tudo aquilo é terrível. Mas de repente você começa a dar passos de libertação. É como se você estivesse andando na direção de uma terra que só vai te fazer bem.
E 1 mês depois aquele sofrimento ficou melhor, 2 meses depois aquele sofrimento melhor, e de repente você não está nem mais lembrando. Claro que ainda existe ali um vínculo silencioso sendo desarmado, porque a dependência afetiva, ela não morre da noite para o dia. A gente precisa, é como se você fosse sufocando uma célula cancerosa com o processo da quimioterapia, sabe? Que você vai retirando a vida da célula cancerosa, que é a célula que nos mata. Aí digamos que 3 meses depois, você encontra de novo com aquela pessoa e você tem aquela famosa recaída. Aí pronto. O castelo que você estava construindo, o chão que você tinha andado, que tinha sido tão difícil, você joga fora e você volta para o Egito, você volta para a escravidão. Você faz o mesmo que os companheiros de Moisés queriam fazer, voltar a comer a cebola, voltar a comer o alimento podre, estragado. Aí você reata aquele relacionamento, porque ele é doentio e você não cuidou da devida distância que você deveria manter. Porque quando você tem essa dependência afetiva, você tem que estabelecer a distância, porque senão você não se cura. Você tem que parar de querer saber da vida daquela pessoa, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar fuçando o Facebook dela, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar investigando a vida. Onde que ela foi? O que ela está? Você tem que cessar todos os pontos que podem lhe fazer querer voltar para o Egito. Porque senão você nunca vai se libertar. Aí 3 meses depois você está bela e formosa já, matando a célula cancerígena, você vai dar mais uns beijos na boca, volta àquela dependência horrorosa e o inferno retorna na sua vida. Na sua primeira semana é até bom que está tudo voltando. Daqui a pouco, minha filha, você está num inferno pior do que você estava 3 meses atrás. É assim. Quando a gente não sabe viver o desconforto que nos edifica, a gente se boicota o tempo todo. É como parar de beber, é como parar de fumar. Você fica sem fumar 1 ano e você comemora porque você parou de jogar aquela toxina cancerígena no seu organismo. E de repente você vai lá e acende um cigarro de bobeira e aquele vício volta como se fosse um monstro capaz de te comer inteiro. Pronto. Todo aquele sacrifício que você fez dos primeiros dias sem fumar vão para o saco. Por quê? Todo aquele sacrifício vai para o saco. Por quê? Porque você não foi capaz de viver o desconforto de renunciar. Minha gente, é impressionante como essa mão de Deus nos auxilia assim, nos fazendo conscientes do que nós precisamos romper na nossa vida. São situações que a gente precisa estabelecer limites para elas, porque senão a gente não vai ser curado nunca. A gente vai ficar eternamente doente na fila dos necessitados, chorando e mendigando um pãozinho de bondade do outro, um pãozinho de afeto do outro. Pelo amor de Deus, nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para ficar arrastando dependentes afetivamente dos outros. A gente foi feito para amar. E o amor só tem sentido na nossa vida se for para nos edificar, se for para nos ajudar a atravessar o desconforto do deserto. Caso contrário, ele não faz sentido. Esse pseudo-amor, esse falso amor que às vezes a gente diz sentir um pelo outro, que não nos ajuda nos desconfortos do deserto. Eu preciso viver os meus desertos, você precisa viver os seus. E os verdadeiros amigos são aqueles que reconhecem os desertos que o outro precisa passar e fala: isso mesmo. Vamos passar por esse deserto porque você precisa dele. Agora, a Poliana, ela quer aquela vida feliz, ordenada. Lembra daquela personagem? A Poliana, onde tudo era o jogo do contente, né? Para com isso. Assassine esse instinto infantil que existe dentro de você, que lhe faz ter medo dos desconfortos da vida.
O desconforto da vida, quando bem vivido, ele só nos torna melhores. Tira essa máscara de coitadinha que você gruda na sua cara para os outros terem eternamente pena de você. Você só perde tempo na vida assim. Que bobagem! Deus nos segura na nossa mão é para a gente ter condições de atravessar esse deserto. Não é para ficar recaindo eternamente e voltar a comer as cebolas do Egito, porque a gente teve dó de nós, porque a gente teve dó do outro. A caminhada é para frente que se vai. E chega um momento quando Moisés chega diante de Deus e fala: agora você resolve essa situação, porque eu não sei mais o que fazer. Já construíram um bezerro de ouro no meio do caminho, já arrumaram confusão, já estão adorando até outras situações, então nem lembrando que o Senhor existe. Eles só não voltam porque está longe demais, mas retornam de outra maneira, não retornam na geografia, sabe? Eles não voltam geograficamente porque estava longe já do Egito. Eles morreriam no meio do caminho. Mas não voltavam geograficamente, mas voltavam afetivamente. Porque às vezes a gente já ultrapassou o território da nossa escravidão físico. Eu já saí da cadeia, mas a cadeia não saiu de mim. É assim que funciona. Eu já dei os passos na direção da minha liberdade, mas eu não fiz a conquista da minha liberdade. Eu não decretei a conquista da minha liberdade. Então eu fico afetivamente preso ao meu passado, lamentando as cebolas do Egito, lamentando o namoro que terminou, a situação que foi terminada, a amizade que foi traída. Então, quando Moisés está diante do Mar Vermelho e ele fica apavorado, porque agora eles não tinham mais para onde ir, ou atravessavam o mar, ou voltavam para o Egito, e o exército do faraó já estava chegando para capturá-los. O que ele faz? Ele tem uma reunião particular com o Senhor, né? Uma audiência particular de urgência. Liga lá para o secretário de Deus e fala: pelo amor de Deus, você pede para ele me atender hoje, que eu não posso mais ficar sem essa resposta. O exército do faraó está chegando. E aí ele acha que Deus iria dar uma resposta fácil para ele, né? Ia dar uma solução rápida. Não. O que Deus fala? Lembra, Gil? Lembra? Corre, né? Entra nessa água. Olha que frase forte. Diga ao povo que caminhe. Eu não vou fazer por vocês o que só vocês podem fazer. Eu vou dar todas as graças para que o milagre aconteça. Eu vou fortalecer a coragem de vocês, mas se não colocar o pé na água, se não desafiar este mar, ele não se abre. Foi o que o povo fez. Moisés à frente, certamente, cheio de medo também, né? Ai, meu Pai de misericórdia, o que vai acontecer agora? Quando ele começou a entrar, a colocar os pés na água, Deus faz a sua parte. Minha gente, a nós nem importa se isso aconteceu dessa maneira mesmo. A nós interessa é o fato de que Deus faz diariamente isso na nossa vida. Sempre que eu me encorajo a vencer os mares que me desafiam, eu estou exercendo o cuidado de Deus na minha vida. Sempre que eu me encorajo a colocar o pé no mar que me ameaça, eu estou cumprindo a parte da promessa de que Ele estará sempre ao meu lado. Você faz a mesma coisa. Sempre que você desafia os seus mares, sempre que você enfrenta os seus desconfortos, quando você não tem medo do desconforto que lhe chega, quando você olha para ele de frente, você fala: e agora? O que é que nós vamos fazer a partir desse momento? O que você me traz de bom? O que você está me desafiando? Eu vou aqui recrutar as minhas melhores partes, porque só isso me interessa.
Se o desconforto me chega, eu preciso atravessar esse deserto para poder alcançar essa parte da terra prometida que me espera. É assim que funciona. Não há uma fórmula mágica para a vida. Ainda que a gente não acreditasse em Deus, nós teríamos de viver os desconfortos que nos fazem crescer. Ainda quem não crê em Deus precisa enfrentar os desconfortos de sua história, de sua existência. Agora é claro que quando a gente acredita em Deus, quando nós acreditamos de que existe alguém superior a nós, nos capacitando para a gente fazer a travessia, um conforto a mais nos é oferecido. Por isso, baseados na experiência deste conforto que eu já fiz, que você já fez, em muitos momentos, quando essa mão de Deus cuidou de nós, e que a gente dá continuidade ao processo de caminhada, de enfrentamento. É enfrentamento, a palavra é essa. Se a gente não vive os enfrentamentos diários dos nossos desertos, dos nossos conflitos, dos nossos medos, a gente nunca vai chegar ao conhecimento da terra que Ele nos preparou. Deixa eu fazer uma perguntinha. O que você faz quando a vida fica muito difícil pro seu lado? Reza? Reza. Mas tem um outro verbo que nos ajuda toda vez que a vida fica difícil. Vivendo. Tem outro jeito? A vida pede para parar. Você tem como parar a vida? Só dá um tempinho que agora eu vou sofrer um pouco? Não. Quem nos fortalece, quem nos torna maiores é a vida quando a gente vive e vive essencialmente. Se é para chorar, vivo chorando e choro e vivo. Se é para me alegrar, se é para lutar, luto vivendo. Fique muito atento ao momento presente, que é a única coisa que você tem. E toda vez que a vida te fizer um desafio, responda para ela, vivendo. Aí eu te pergunto, como é que você vai enfrentar os seus problemas a partir de hoje? Vivendo. Como é que você vai suportar o abandono do outro? Vivendo. Como é que você vai curar a dor de perder alguém que você ama? Vivendo. Como é que você vai chegar a ser o cristão que você quer ser? Vivendo. Esse é o verbo, minha gente. É o que Deus está pedindo para você diante do seu mar vermelho. Eu não sei qual é ele. Eu não sei qual é a dificuldade que você precisa vencer, a luta que você precisa travar, mas eu não tenho dúvida de que a única forma que você tem de vencer tudo isso é vivendo. E por mais profundo que seja esse mar, você acredite que quando você colocar os pés nas águas, Ele vai se abrir para você passar. Porque Deus não abandona o que luta. Nunca Deus abandona o que luta. Deus nunca vai abandonar o que luta. E você vive sozinho? Não. Você precisa dessas pessoas que te sustentam. Porque em muitos momentos o verbo viver só é suportável porque nós estamos acompanhados. É alguém que segura a nossa mão e que representa o verdadeiro amor humano de Deus. Desejo a você, nas suas travessias, que você viva intensamente, sempre acompanhado de bons amigos. É tão bom quando você termina um dia e você deita a cabeça no travesseiro e pensa assim: hoje eu não humilhei ninguém. Hoje eu não tratei mal ninguém.
Hoje todo mundo que passou pela minha vida recebeu a minha melhor parte. Ai, como é bom isso, minha gente. Hoje eu não fui grosseiro com ninguém. Hoje eu não fiz fofoca. Terminou o dia, eu não falei mal de ninguém. Olha que maravilha. Isso é a sua melhor versão. Porque essa versão fofoqueira não é Deus que criou isso, não, é o diabo que fez. E às vezes a gente empresta o nosso corpo para o diabo morar. Precisa fazer um exorcismo, mandar embora esse diabo que às vezes mora em nós, através dos pensamentos negativos, através da fofoca, da injustiça, da arrogância. Quando a gente se sente melhor que os outros, é o diabo que está morando na gente, não é Deus não. Deus está ali, coitadinho, apertadinho para dar espaço para o diabo. Porque Deus não sai, viu? O diabo sai, Deus não. Você pode fazer um exorcismo e expulsa o diabo, que o diabo sai. Nada vai expulsar o Deus que está em você. Ai, que coisa linda isso. Não é maravilhoso? Não tem ritual para colocar Deus dentro de você. Não tem. Tem ritual para despertar a força do Cristo que já está em você por vocação, por imagem e semelhança. Quando a gente batiza os nossos filhos, não é para enfiar Deus dentro deles, não. É para despertar o Deus que já está ali. É para dizer publicamente que a partir de hoje nós queremos que o nosso filho seja igual a Jesus. Nós vamos educá-lo para ele ser um Jesusinho na infância, um Jesus adolescente, um Jesus jovem, um Jesus velho, um Jesus adulto, idoso. Tem ritual para expulsar o diabo, mas não tem ritual para colocar Deus dentro de nós, porque Deus já está, é o dono de tudo, é o proprietário de tudo. Você é um ser sagrado, consagrado. Não esquece disso. Por isso, quando você estiver desanimadinho, com aquela tentação, ai, não estou cansado, tudo posso naquele que me fortalece. Porque quando você tem a certeza da vitória, o sofrimento é apenas um detalhe. Não é que nós cristãos sejamos masoquistas, não, eu não corro atrás de sofrimento algum, mas quando ele chega eu ponho a mesa, eu recebo bem, porque eu sei que quem me trouxe aqui, minha gente, não foram as minhas alegrias. A autoridade do meu ministério sacerdotal, quem me deu foram as minhas lutas. São elas que me trazem aqui. Sem reclamar, sem vitimismo. Não, é com muita alegria que eu confesso. O sorriso que eu tenho hoje, quem desenhou foi as minhas lágrimas. Quantas vezes você ouviu isso? Filho, não chora, só para você ter o direito de chorar. Porque nada desperta mais o nosso choro do que quando alguém amorosamente fala, não chora, e te abraça. É a frase que pede o contrário. É a frase que autoriza o absolutamente contrário. Todas as vezes que alguém amorosamente te abraçou e te disse não chora, era justamente para você chorar, para destrancar aquilo que estava te machucando, te fazendo mal, e que se você tivesse guardado, teria prejudicado o seu caráter, porque o caráter ele só pode brilhar em nós à medida que a gente vai purgando tudo aquilo que nos adoece emocionalmente, eticamente. Muitos não compreenderão as suas batalhas, mas basta você compreender para você não desistir delas. Quando os outros não compreendem as nossas batalhas, a gente só desiste se a gente não tiver compreendido também.
Quando a gente compreende, a gente não depende da compreensão do outro. Guarda isso para você. Quando você compreender as suas batalhas, não vai importar se os outros não compreenderão. Você não vai desistir, porque você compreendeu e você sabe o que você deve buscar. E sabe o que você deve buscar? A mulher corajosa que Deus fez, o homem corajoso que Deus fez, e que às vezes a vida não estimula. Nem sempre nós somos estimulados a chegar ao melhor de nós. Às vezes nós somos estimulados a alcançar um pouquinho só e a gente fica com aquilo, e a gente se adapta àquele pouquinho. Ah, se você soubesse quantas grandezas Deus deixou guardadas dentro de você. Se você soubesse quantos dons estão aí adormecidos só porque você ainda não acordou, que você ainda não despertou para a vida no Espírito, que é a manifestação diária de dons. Viva no Espírito Santo e ninguém mais vai conseguir te enganar, porque a sua intuição vai ficar aqui, ó. E você vai saber exatamente distinguir quem é bom, quem não está sendo, o que vale a pena, o que não vale. E você vai parar com essa necessidade de pedir conselho demais aos outros. Não pode. Eu sei que às vezes nós somos educados para ficar dependente dos outros. Eu sei que muitas pessoas me procuram porque acham que eu tenho resposta mágica para a vida dos outros. Não tenho. Eu não tenho nem para as minhas. A única coisa que eu faço diariamente é me exercitar para prestar atenção em mim, para eu ser o melhor homem que eu puder ser, todos os dias. Costuma dar certo. Tem alguém que você ama aí? Tem alguém que está do outro lado do telefone? Tem? Manda uma mensagenzinha para ela. Manda agora. Mãe, eu te amo. Pai, eu te amo, vó. Manifeste o amor. Não espere terminar a história para saber o valor que tem. É a expressão de mais bonita que nós podemos ter na vida. É um celular tocando, escrito mãe, querendo saber onde você está. Eu sei que durante um tempo da nossa vida a gente fica rebelde, a gente interpreta isso como controle. Minha mãe está querendo me controlar. Não. Porque quem ama quer saber onde o outro está, como ele está. Tudo isso molda o nosso caráter. Tudo isso um dia faz falta na nossa vida. Então, enquanto você tem, valorize. E quando você tiver os seus, ensine desde o primeiro momento da vida. Que se a gente não se educa, a gente fica indivíduo a vida inteira, incapaz de se distribuir aos outros, de se doar. A gente fica um poço de egoísmo. E um mês depois aquele sofrimento ficou melhor, 2 meses depois aquele sofrimento melhor, e de repente você não está nem mais lembrando. Claro que ainda existe ali um vínculo silencioso sendo desarmado, porque a dependência afetiva, ela não morre da noite para o dia. A gente precisa, é como se você fosse sufocando uma célula cancerosa com o processo da quimioterapia, sabe? Que você vai retirando a vida da célula cancerosa, que é a célula que nos mata. Aí digamos que 3 meses depois, você encontra de novo com aquela pessoa e você tem aquela famosa recaída. Aí pronto.
o castelo que você estava construindo, o chão que você tinha andado, que tinha sido tão difícil, você joga fora e você volta para o Egito, você volta para a escravidão. Você faz o mesmo que os companheiros de Moisés queriam fazer, voltar a comer a cebola, voltar a comer o alimento podre, estragado. Aí você reata aquele relacionamento, porque ele é doentio e você não cuidou da devida distância que você deveria manter. Porque quando você tem essa dependência afetiva, você tem que estabelecer a distância, porque senão você não se cura. Você tem que parar de querer saber da vida daquela pessoa, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar fuçando o Facebook dela, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar investigando a vida. Onde que ela foi? O que ela está? Você tem que cessar todos os pontos que podem lhe fazer querer voltar para o Egito. Porque senão você nunca vai se libertar. Aí 3 meses depois você está bela e formosa já, matando a célula cancerígena, você vai dar mais uns beijos na boca, volta àquela dependência horrorosa e o inferno retorna na sua vida. Na sua primeira semana é até bom que está tudo voltando. Daqui a pouco, minha filha, você está no inferno pior do que você estava 3 meses atrás. É assim. Quando a gente não sabe viver o desconforto que nos edifica, a gente se boicota o tempo todo. É como parar de beber, é como parar de fumar. Você fica sem fumar 1 ano e você comemora porque você parou de jogar aquela toxina cancerígena no seu organismo e de repente você vai lá e acende um cigarro de bobeira e aquele vício volta como se fosse um monstro capaz de te comer inteiro. Pronto. Todo aquele sacrifício que você fez dos primeiros dias sem fumar vão para o saco. Por quê? Todo aquele sacrifício vai para o saco. Por quê? Porque você não foi capaz de viver o desconforto de renunciar. Minha gente, é impressionante como essa mão de Deus nos auxilia assim. Nos fazendo conscientes do que nós precisamos romper na nossa vida. São situações que a gente precisa estabelecer limites para elas. Porque senão a gente não vai ser curado nunca. A gente vai ficar eternamente doente na fila dos necessitados, chorando e mendigando um pãozinho de bondade do outro, um pãozinho de afeto do outro. Pelo amor de Deus, nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para ficar arrastando dependentes afetivamente dos outros. A gente foi feito para amar. E o amor só tem sentido na nossa vida se for para nos edificar, se for para nos ajudar a atravessar o desconforto do deserto. Caso contrário, ele não faz sentido. Esse pseudo-amor, esse falso amor que às vezes a gente diz sentir um pelo outro, que não nos ajuda no desconforto do deserto. Eu preciso viver os meus desertos, você precisa viver os seus. E os verdadeiros amigos são aqueles que reconhecem os desertos que o outro precisa passar e fala, isso mesmo. Vamos passar por esse deserto porque você precisa dele. Agora, a Poliana, ela quer aquela vida feliz, ordenada. Lembra daquela personagem? A Poliana, onde tudo era o jogo do contente, né? Para com isso. Assassine esse instinto infantil que existe dentro de você, que lhe faz ter medo dos desconfortos da vida. O desconforto da vida, quando bem vivido, ele só nos torna melhores. Tira essa máscara de coitadinha que você gruda na sua cara para os outros terem eternamente pena de você. Você só perde tempo na vida assim. Que bobagem! Deus nos segura na nossa mão é para a gente ter condições de atravessar esse deserto. Não é para ficar recaindo eternamente e voltar a comer as cebolas do Egito, porque a gente teve dó de nós, porque a gente teve dó do outro, não. A caminhada é para frente que se vai. E chega um momento quando Moisés chega diante de Deus e fala, agora você resolve essa situação, porque eu não sei mais o que fazer.
Já construíram um bezerro de ouro no meio do caminho, já arrumaram confusão, já estão adorando até outras situações, então nem lembrando que o Senhor existe. Eles só não voltam porque está longe demais, mas retornam de outra maneira, não retornam na geografia, sabe? Eles não voltam geograficamente porque estava longe já do Egito. Eles morreriam no meio do caminho. Mas não voltavam geograficamente, mas voltavam afetivamente. Porque às vezes a gente já ultrapassou o território da nossa escravidão físico. Eu já saí da cadeia, mas a cadeia não saiu de mim. É assim que funciona. Eu já dei os passos na direção da minha liberdade, mas eu não fiz a conquista da minha liberdade. Eu não decretei a conquista da minha liberdade. Então eu fico afetivamente preso ao meu passado, lamentando as cebolas do Egito, lamentando o namoro que terminou, a situação que foi terminada, a amizade que foi traída. Então quando Moisés está diante do Mar Vermelho, e ele fica apavorado, porque agora eles não tinham mais para onde ir, ou atravessavam o mar, ou voltavam para o Egito, e o exército do faraó já estava chegando para capturá-los. O que ele faz? Ele tem uma reunião particular com o Senhor, né? Uma audiência particular de urgência. Liga lá para o secretário de Deus e fala: pelo amor de Deus, você pede para ele me atender hoje, que eu não posso mais ficar sem essa resposta. O exército do faraó está chegando. E aí ele acha que Deus iria dar uma resposta fácil para ele, né? Ia dar uma solução rápida. Não. O que Deus fala? Lembra, Gino? Lembra? Corre, né? Entra nessa água. Olha que frase forte. Diga ao povo que caminhe. Eu não vou fazer por vocês o que só vocês podem fazer. Eu vou dar todas as graças para que o milagre aconteça. Eu vou fortalecer a coragem de vocês. Mas se não colocar o pé na água, se não desafiar este mar, ele não se abre. E foi o que o povo fez. Moisés à frente, certamente, cheio de medo também, né? Ai, meu Pai de misericórdia, o que vai acontecer agora? Quando ele começou a entrar, a colocar os pés na água, Deus faz a sua parte. Minha gente, a nós nem importa se isso aconteceu dessa maneira mesmo. A nós interessa é o fato de que Deus faz diariamente isso na nossa vida. Sempre que eu me encorajo a vencer os mares que me desafiam, eu estou exercendo o cuidado de Deus na minha vida. Sempre que eu me encorajo a colocar o pé no mar que me ameaça, eu estou cumprindo a parte da promessa de que Ele estará sempre ao meu lado. Você faz a mesma coisa. Sempre que você desafia os seus mares, sempre que você enfrenta os seus desconfortos, quando você não tem medo do desconforto que lhe chega, quando você olha para ele de frente, você fala: e agora? O que é que nós vamos fazer a partir desse momento? O que você me traz de bom? O que você está me desafiando? Eu vou aqui recrutar as minhas melhores partes, porque só isso me interessa. Se o desconforto me chega, eu preciso atravessar esse deserto para poder alcançar essa parte da terra prometida que me espera. É assim que funciona. Não há uma fórmula mágica para a vida. Ainda que a gente não acreditasse em Deus, nós teríamos de viver os desconfortos que nos fazem crescer. Ainda quem não crê em Deus precisa enfrentar os desconfortos de sua história, de sua existência. Agora é claro que quando a gente acredita em Deus, quando nós acreditamos de que existe alguém superior a nós, nos capacitando para a gente fazer a travessia, um conforto a mais nos é oferecido. Por isso, baseados na experiência deste conforto que eu já fiz, que você já fez, em muitos momentos, quando essa mão de Deus cuidou de nós, é que a gente dá continuidade ao processo
de caminhada, de enfrentamento. É enfrentamento, a palavra é essa. Se a gente não vive os enfrentamentos diários dos nossos desertos, dos nossos conflitos, dos nossos medos, a gente nunca vai chegar ao conhecimento da terra que Ele nos preparou. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta, já já. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Boa noite, Christian. Tudo certíssimo por aí? Eu te cumprimentei hoje, não? Que nós gravamos aqui antes, eu não sei o que eu fiz. É que eu tô velho, ele está sonolento. Se você observar o Christian hoje, inclusive eu vou pedir até que você focalize ele um pouco mais. Ele está mais sonolento que o normal hoje. Está quase dormindo. Ele falou que os pernilongos na casa dele já se acostumaram com aquele líquidozinho que a gente põe para queimar, para espantar. Olha só que interessante. Eu não sabia nem que eu ia falar. Quando eu comecei a cantar a música, eu ia falar da proteção de Deus na nossa vida, mas não sabia que iria desembocar nesse discurso todo da proteção que desprotege, do desconforto da estrada, do deserto, como algo essencial à vida humana, irrenunciável, e que nenhuma visão ingênua religiosa pode nos impedir de compreender a vida assim, né? A dificuldade como um processo natural na nossa vida. E aí, olha o texto que eu tinha preparado para hoje, que está em Mateus 10, versículo 34. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim a espada. De fato, eu vim pôr uma oposição entre o filho e seu pai, a filha e sua mãe, a nora e sua sogra, de maneira especial. Senhor, nós vos rogamos humildemente por todos que ouviram esta mensagem. Proteja e guarde esta pessoa, para que, confortada com o dom de vossa graça, goze prosperidade, paz e harmonia, e dê no mundo testemunho de vossa glória, comportando-se como verdadeiro templo do Senhor. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.